Olá, você que está nos acompanhando agora pelo canal do Aula em Casa, você do 9º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Gilson Dias e vou estar com vocês nesse nosso encontro de Geografia, tá? Então, fica conosco, vamos agora acompanhar a nossa aula, prepara caderno e caneta, que nós vamos ter um encontro muito bacana. Vamos ao tema da aula de hoje. Estamos na aula 61 de Geografia e vamos falar dos aspectos físicos da Europa. Muito bem, então quando a gente começa a nossa aula de hoje, a gente sempre se pergunta sobre algumas características de determinadas regiões do mundo. Tá? A geografia sempre vai se preocupar em estudar, em apresentar para nós alguns elementos base do relevo, da hidrografia. Então hoje nós vamos estudar um relevo muito interessante, que é o relevo da Europa. Acompanha conosco. Vamos lá ver sobre o relevo europeu. Tá? A Europa é um continente pouco acidentado, se for comparado a outros continentes, por exemplo, em relação à América. Podemos considerar que na Europa existem 3 grandes conjuntos morfológicos, que são as áreas de planícies, as áreas de planalto e as áreas montanhosas, tá? Então, os 3 grandes conjuntos morfológicos da Europa são as planícies, os planaltos e as montanhas, tá? Vamos observar esse mapa agora, que eu vou mostrar para vocês isso em detalhes. Observa aí o continente europeu, onde prevalecem as planícies, tá? Quero identificar para você primeiro o mapa. Observe esse mapa, tá? É o mapa do continente europeu e ele está trazendo para nós um mapa físico, tá? E não é um mapa político. Quando a gente observar, costumar ver os mapas, a gente sempre olha o mapa, a sua característica, tá? Então esse aqui é um mapa físico da região da Europa. A primeira área de planície é a planície germano-polonesa, tá? Que eu quero identificar para vocês aqui. Toda essa área aqui, tá? É a área de planície germano-polonesa. A área da planície da Hungria, tá? Toda a área da planície da Hungria aqui. A área de planície sarmática também, tá? Eu vou mostrar em detalhes para você. E a área da planície da Finlândia, tá? Essas 4 áreas de planície que eu quero identificar com vocês, tá? Se você não conseguiu perceber bem, eu vou mostrar em detalhes agora, tá? Então, observa aí. A primeira, quero mostrar para vocês a planície germano-polonesa, que é essa área toda em verde. Essa área em vermelho agora é a planície da Hungria, tá? Toda essa área em vermelho. Aqui abaixo nós temos a planície armênica, né? A planície da Europa, tá? E as áreas de montanha, identificando aí áreas de vulcões, tá? O primeiro vulcão que eu vou trazer para vocês, esse aqui é o vulcão Vesúvio, tá? Que ele fica ali na Itália e ele é o vulcão em mais atividade recente, né? Em mais atividades ele está desenvolvendo até os dias de hoje. O vulcão mais ativo nos dias de hoje é o vulcão Vesúvio, tá? Até hoje ele está em atividade e ainda é objeto de estudo aí em toda a região da planície europeia. Vamos continuar então identificando as áreas de planície? Vamos trazer algumas características agora para você. Observa que áreas de planície, elas têm a maior parte do relevo europeu, tá? Elas são importantes bacias hidrográficas. Quero destacar isso para você aqui. Por que são bacias hidrográficas? Porque ela vai ter rios navegáveis, tá? Isso facilita o transporte hidroviário. A gente vai ver depois quais são esses rios. Infelizmente, a maior parte das áreas desses rios não tem geração de energia elétrica. Geração de energia, não produz energia. Os rios não são capazes de produzir energia. E a localização são localizadas na região central e de fronteira com a Ásia, tá? Então, as áreas de planície, nós temos, está em quase toda a Europa,
identifica bastante bacias hidrográficas, facilita o transporte hidroviário, não tem valor para geração de energia e é localizada na porção central, tá? Vamos identificar algumas áreas de planície. A planície russa, tá? Observa aqui a planície russa, trouxe para você como exemplo, a planície germano-polonesa, tá? E a planície dos Países Baixos. Observa aí como as fotos estão mostrando para vocês, são áreas aí que você consegue identificar quase toda a região. Não tem uma cadeia montanhosa, não tem nenhuma depressão, não tem nenhuma identificação de relevo diferenciado. Nós temos aí áreas bastante planas, tá bom? Planaltos ou maciços antigos. Bom, eles são bem distribuídos pela Europa, tá? As altitudes são inferiores a 2.000 metros, tá? E nós vamos ver maciços aonde? Na França, maciço central. No centro, nós vamos ver em Volga e Valdai. E na Espanha, nós vamos ver os maciços Maceto Central. Quero identificar para vocês uma característica. Olha, o maciço central na França. Esse formato de elevação incônia, tá? Você consegue observar? Esses tipos de elevações são chamadas de maciços centrais, tá? As áreas de maceto central na França, por exemplo, são essa característica aqui, ó, bem distribuída ao longo da formação geológica, tá? São as áreas de maceto central na França. Outra questão que eu quero mostrar para vocês são as montanhas, tá? Ou dobramentos recentes. Primeiro é importante identificar que as montanhas elas são formadas a partir da movimentação das placas tectônicas, tá? O encontro das placas tectônicas, o atrito dessas placas deu origem a algumas montanhas. Algumas delas são de milhões de anos. Elas localizam sobretudo no sul da Europa, tá? Com altitude elevada a 2.500 metros, com declives acentuados, tá? Elas são delimitadas principalmente na Espanha e na França. E o limite físico delas é entre a Europa e a Ásia, tá? Vou trazer outro exemplo para vocês de montanhas, cadeias montanhosas, que são os Montes Urais, tá? E as montanhas de Pirineus. Então, observa aí, primeiro, os Montes Urais, nós vamos ver esses principais declives, né? Essa cadeia montanhosa acentuada, esses declives aqui, que estou mostrando para vocês. Nos Pirineus, nós vamos ver grandes paredões rochosos. Esses grandes paredões rochosos são exemplos de montanhas em Pirineus, tá bom? Consegue identificar nas duas imagens os declives e as áreas acentuadas e os grandes paredões rochosos, tá? Que fazem composição das principais montanhas da Europa. Os Alpes, já ouviu falar dos Alpes suíços? Pois é, o que são os Alpes? São cadeias montanhosas com a mais alta, mais alta e extensa que se encontra inteiramente em toda a Europa, tá? Ela é encontrada inteiramente na Europa. Ela se estende pela Austrália, Eslovênia, Hungria, ao leste, através do norte, passa pela Itália, Suíça e Liechtenstein, ao sul, pela Alemanha, até o sudeste da França e também o país de Mônaco. O Monte Branco é a mais alta montanha dos Alpes da União Europeia, atingindo uma altitude de mais de 4.800 metros. É o primeiro dos cumes dos Alpes com mais de 4.000 metros, tá? Então você pode observar bem isso nos Alpes. Vamos ver outro exemplo para nós? Outro exemplo? Vamos ver o exemplo das montanhas, tá bom? As montanhas são originadas a partir do período terciário, entre 70 a 2 milhões de anos atrás. Possui uma origem geológica mais recente do que as demais formas de relevo europeu. Essas regiões se caracterizam por terem elevadas altitudes e constantes movimentos tectônicos. Olha aqui as placas tectônicas se movimentando. Assim como terremotos e erupções vulcânicas. Importante destacar aqui, ó. Importante destacar que as placas tectônicas que
são as camadas que protegem a Terra do seu núcleo, elas ainda estão em movimento, ainda estão em atrito, né? O núcleo da Terra não está parado, ele está ainda em funcionamento. As placas tectônicas nos protegem da atividade do núcleo da Terra. Entretanto, esse movimento das placas ainda gera alguns impactos para nós, tá? Então, as montanhas, elas podem ter origem geológica de 70 a 2 milhões de anos atrás. Isso é muito tempo para nós, seres humanos. Mas para a natureza isso é recente, isso aconteceu um dia desse, tá? E a principal característica das montanhas na Europa, nós vamos ver algumas montanhas que vão trazer aí elevações tectônicas, os vulcões vão trazer, vão ser a marca ainda da atividade da Terra, tá? Então ainda vamos ter terremotos, erupções e atividades vulcânicas, principalmente no norte da Europa, onde nós temos ali alguns encontros tectônicos ainda muito evidentes. Vamos falar agora da hidrografia da Europa? Vamos lá, falar dos rios, tá? Os rios são relativamente pequenos enquanto a curso e volume. Mais uma vez, importante destacar aqui, ó. Na nossa região, aqui na Amazônia, por exemplo, nós temos rios de grande volume e de grande extensão, tá? Diferente dos rios da Europa. São importantes para quê? Para desenvolver atividade na região e especialmente por serem rios navegáveis. Isso não está muito diferente da gente aqui, né? Quando a gente fala da região amazônica, quando a gente fala da região norte, nós estamos falando também de rios, né? Boa parte das nossas comunidades, boa parte das nossas salas de aula são à beira dos rios. Um rio navegável é importante para que possa se desenvolver atividades econômicas em torno desse rio. Nenhuma cidade que cresceu, que se desenvolveu sozinha. Precisou e ainda precisa dos rios. Não foi diferente na Europa. Os rios, por exemplo, são importantíssimos para a atividade econômica do continente. Boa parte dos produtos da Europa ainda são deslocados por uso da atividade marítima. Vamos ver quais são os principais rios da região, lá da Europa? Vamos ver quais são? Muito bem. Então nós temos aí o rio Reno, tá? Mais uma vez eu quero identificar para vocês que isso aqui é um mapa físico do continente europeu. O rio Sena. Marcar o rio Reno para você aqui, ó. Marcar o rio Reno, o rio Sena, tá? O rio Rodano, também um rio bem pequenininho. O rio Danúbio, o Danúbio é um pouco mais extenso, tá? E o rio Volga, esse também é um pouquinho mais extenso. Percebeu que eles são rios em relação à comparação a nossa, né? Vamos comparar aqui a nossa região norte ao Amazonas. São rios relativamente pequenos? Pois é, mas são rios importantíssimos para a atividade comercial. Vamos ver aonde eles nascem e sua extensão? Acompanha comigo. Olha só, o rio Volga, ele nasce no noroeste de Moscou, tá? E tem uma extensão de mais de 3.531 quilômetros de extensão. O rio Danúbio nasce nos Alpes da Alemanha, os Alpes alemães. Tem mais de 2.800 quilômetros de extensão. O rio Reno nasce nos Alpes e tem 1.300 quilômetros de extensão. O rio Rodano nasce nos Alpes suíços e tem 800 quilômetros. O rio Sena nasce no sudeste de Paris e tem 770 quilômetros. Relativamente pequeno em relação aos nossos rios aqui na nossa região. Uma imagem que eu vou trazer para vocês, bem legal, é uma imagem do rio Volga. Observa aí, tá? O rio Volga, na Federação Russa, tá? Uma imagem muito bonita e um detalhe muito interessante, tá? A maioria dos rios, além de navegáveis, eles estão passando por processos de drenagem e limpeza, tá? Boa parte desses rios, como por exemplo o rio Sena, o rio Reno e o rio Volga, sofreram grandes impactos com a Revolução Industrial lá no século XVIII. Né? As pessoas não tinham tratamento do lixo, não tinham tratamento sanitário e jogavam detritos à beira do rio.
Hoje, boa parte dos rios no continente europeu são tratados e beneficiados para poder voltar a ser navegáveis e, inclusive, a serem utilizados novamente para a população. Isso também é um processo de avanço no desenvolvimento desses rios. Vamos continuar? A Europa apresenta uma grande quantidade de rios que desagam diretamente no oceano, ora em lagos, ora em mares, em outros rios. O rio Reno nasce na Suíça, serve de fronteira da França com a Alemanha, aonde banha uma das regiões mais industrializadas de toda a Europa, deságua nos Países Baixos. O porto de Roterdã, por exemplo, é um dos principais portos da Europa. Por seu alargamento utilizado na navegação, o rio Reno integra-se com outros rios através de canais. Então, trouxe para você o exemplo do rio Reno e suas características aí navegáveis. Outro rio muito interessante é o rio Danúbio, tá? É um rio internacional da Europa, que através dele nós vamos ver vários países. Alemanha, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia. Ele banha cidades como Viena, Budapeste e Belgrado. Sua foz faz fronteira com a Romênia e a Ucrânia. Observa no mapa como é a extensão territorial do Danúbio, né? Como ele é extenso, passa por todos esses países aqui, Hungria, Viena, Sérvia, Romênia, Bulgária, República Tcheca e Alemanha. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês são os lagos, tá? Os grandes lagos na Europa. O primeiro lago que eu trago para você é o lago da Finlândia, tá? A Finlândia possui mais de 169 mil lagos e 179 mil ilhas, tá? Outro importante lagos aqui para vocês, da Rússia, os maiores lagos, né, de Lagona e de Onega. Na Suíça, nós vamos ver os lagos alpinos, tá bom? Muito bonitas paisagens, inclusive, né, paisagens aí que fazem diferença para nós. Vamos ver o litoral da Noruega, característica do litoral da Noruega. São caracterizadas pela presença de fiordes, que são antigos vales glaciais. Existem há mais de 1000 fiordes na Noruega, ao longo de toda a costa. Os fiordes parecem lagos plácidos, né? Mas contêm água salgada, já que são braços de mar e que penetram pelo continente e ficam cercados por imponentes penhascos. Observe essa foto bonita, né? Aí de um exemplo dos lagos na Noruega, de fiordes, né? Isso aí é resultado ainda da era glacial que o mundo passou há milhões de anos atrás, né? Então, esses são alguns exemplos, algumas características que eu trouxe para vocês do relevo do continente europeu, tá bom? Vamos agora à nossa dinâmica local interativa. Com vocês agora. Na questão 1, você vai marcar as alternativas que predominam o relevo da Europa, tá bom? Temos alternativa para vocês aí marcarem a alternativa que predomina o relevo da Europa. Na segunda questão, preciso que vocês olhem o mapa com atenção e identifiquem as formas de relevo abaixo, tá bom? Observa bem aí, tá? O relevo que separa a França da Espanha, o maciço que banha o Oceano Atlântico e a depressão ao sul da Espanha. Observe rapidinho, tá bom? E a questão 3, o mais importante europeu, dividido ao intenso transporte de matérias-primas, produtos industrializados em sua foz, está situado no leste europeu, o porto de Roterdã, na Holanda. Estamos falando de qual rio? Qual rio nós estamos falando aí, o rio mais importante da Europa? Daqui a pouco a gente volta para as nossas respostas. Com vocês.
Muito bem, estamos de volta. Você que está nos acompanhando pelo aplicativo do Aula em Casa, é o momento da nossa interatividade, é o momento da gente conversar virtualmente, saber como é que foi a participação de vocês. Você pode acompanhar pelo aplicativo do Aula em Casa, pode acompanhar pelas redes sociais do Aula em Casa Amazonas e também pelo YouTube. Não se esqueça, dê aquele like lá, participa com a gente e comente. Nós estamos ao vivo aqui do Centro de Mídia do Estado do Amazonas. Vamos ver então a participação de vocês, quais foram as respostas? Muito bem, a Ruth Sanches colocou na primeira questão letra C. Muito bem, Ruth, obrigado pela participação de vocês. Mais alguém aí comentando conosco? A Késia Manoeli colocou terceira questão, já foi para a terceira, letra B, tá? Segura aí, Késia, a resposta, daqui a pouco a gente vai comentar a terceira questão. O João Felipe colocou primeira questão, letra A. Tá bom? Tem mais alguém? O Fábio Henrique já foi para a terceira questão, letra B, tá? A Isabela Henrique, colocou questão 2, montanhas. Vamos já comentar, daqui a pouco você vai saber a resposta correta. Vamos ter mais alguém participando com a gente? A Rayane colocou, olha só o que a Rayane colocou. Primeira questão, letra C. Segunda questão, montanhas. Terceira questão, letra B. Muito bem, obrigado por ter colocado todas as alternativas. O Matheus colocou na primeira questão, letra C. E na segunda, montanhosas. E na terceira, letra B. Muito bem. Essa foi a participação de vocês. Obrigado por vocês terem interagido conosco. E você não está sozinho no chat, tá? Quero lembrar você também que você está sendo acompanhado por outros professores aqui do Centro de Mídia do Estado do Amazonas, como também professores da SEMEG, que também estão acompanhando a gente no chat e interagindo com vocês. Vocês podem falar com os professores também no chat. E com a equipe pedagógica do SEMEAN, que também está muito atenta aí à interatividade com vocês. Vamos lá, então, responder a nossa dinâmica local? Primeira questão no ar com vocês. Marque a opção que contém as formas de relevo predominantes na Europa. Então, na letra A, maciços antigos, planícies fundas, cordilheiras recentes. Na letra B, maciços antigos, planalto meridional e depressões. Letra C, maciços antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes. Letra D, maciços antigos, planícies centrais
e depressões. Muito bem, gente. A alternativa correta nessa questão é a letra C, tá? Vamos marcar por que a letra C. Maciços antigos, confere. Planícies centrais, confere. E cordilheiras recentes, confere. Você pode identificar, por exemplo, nas outras alternativas, tem algumas semelhanças, mas tem algumas palavrinhas aí que são pegadinhas para que você possa, opa, será que é essa, será que não é? Mas fique bem atento. Alternativa correta, letra C. Os relevos europeus, eles mostram grandes desníveis em áreas relativamente pequenas, tá? Eles alternam-se em planícies, maciços antigos e cordilheiras recentes, tá bom? Esse é o comentário correto aí da primeira questão. Vamos à segunda? Vamos acompanhar a segunda questão? Observe no mapa e identifique as formas de relevo abaixo. Então, mais uma vez, nós temos aí um mapa da Península Ibérica, tá? Um mapa físico, não é um mapa político, tá? E ele tem vários elementos para nós, tá bom? Então, vamos ver a questão. O relevo que separa a Espanha da França, tá? Qual o relevo que separa a Espanha da França? O maciço que é banhado pelo Oceano Atlântico e a depressão do sul da Espanha. Vamos ver a resposta na tela, que fica mais fácil para você? Então, a primeira alternativa é os Pirineus, o maciço que banha a Espanha é o maciço galaico e a depressão de Guadalquivir. A resposta está baseada a partir da observação, por isso que a gente volta no mapa, tá? Volta no mapa um pouquinho e observa esses relevos, essas formas de manifestação aí do relevo da Península Ibérica, tá bom? A terceira questão para nós. Na terceira questão, o mais importante rio europeu é dividido a um intenso transporte de matérias-primas, produtos industrializados. Sua foz é situada no maior porto da Europa, que é o porto de Roterdã, na Holanda. Estamos falando de que rio? Tá? Estamos falando do rio Tâmisa? Não, tá? Não é alternativa. Do rio Sena? Também não. Estamos falando do rio Danúbio? Também não. Do rio Rodano? Também não estamos falando. Alternativa correta, o rio Reno. Por que o rio Reno? O rio Reno nasce no norte, nasce nos Alpes suíços e deságua nas águas do norte. Tá? Ele tem aproximadamente 1.230 quilômetros de comprimento, atravessa de sul a norte a Suíça, a Austrália, França e Alemanha, também pelos Países Baixos. Ele também passa ele é pequeno em relação ao Liechtenstein, tá? E todos os países da Europa Central. Nessa região, flui entre vinhedos e por desfiladeiros muito bonitos, diga-se de passagem, espetaculares. Ao passar pela Alemanha e Países Baixos, o rio Reno se divide em diversas ramificações, formando um delta em Roterdã e deságua no Mar do Norte, que é a parte do Oceano Atlântico. Ok, pessoal? Bastante informação para o dia de hoje, né, nono ano? Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem atentos e aí a gente vai se encontrar numa próxima aula, tá bom? Valeu! Tchau, tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.